Olá, vamos a mais uma videoaula, dando continuidade ao assunto a respeito de geometria analítica. Para a aula de hoje, vamos estudar a equação da reta. O vídeo foi dividido em 4 itens. O primeiro, a equação reduzida da reta. Depois veremos como escrevemos a reta na forma segmentária. Depois, quando a reta passa por um ponto P e tem uma inclinação angular M. E, por fim, como podemos escrever essa reta na sua forma geral. Então, ao estudar a função, que há poucos vimos em videoaulas anteriores, nós vamos verificar que uma função do primeiro grau ela é definida por uma equação do primeiro grau. Então, nós estamos aí recordando o nosso gráfico num plano cartesiano e temos 2 pontos, né, em que podemos estudar a reta que passa por esses 2 pontos. Então, a equação do primeiro grau, com 2 variáveis, x e y, e seu gráfico também é uma reta. Vamos recordar uma expressão que nós já vimos nas videoaulas anteriores. Podemos definir a inclinação de uma reta tendo as coordenadas destes 2 pontos. Então, sabemos que temos a coordenada y2 e y1 e a coordenada x2 e x1 destes 2 pontos. Reciprocamente, pode-se afirmar que uma linha reta é representada por uma equação do primeiro grau com 2 variáveis. Temos aí um exemplo em que uma reta com uma inclinação de 30 graus e outra reta com uma inclinação de 135 graus. No primeiro gráfico, temos um ponto qualquer definido pelas coordenadas x5 e y1, e no segundo gráfico, essa reta é definida também por um ponto qualquer, que ele está no eixo x com coordenada -2 e no eixo y com coordenada 2. Vamos ver a equação reduzida desta reta. Sabe-se que a equação da reta ela é conhecida quando nós temos um ponto qualquer com coordenadas x1 e y1 e também temos a sua inclinação ou seu coeficiente angular. Vamos utilizar para o nosso estudo, para a nossa análise, como se calcula o coeficiente angular. Nós sabemos que em aulas anteriores conseguimos transformar a geometria, que é aquele triângulo retângulo, numa informação algébrica. Então, nós vamos pegar o denominador e vamos passar multiplicando junto do coeficiente angular. Está ali. Agora eu vou apenas trocar de posição. Vamos deixar os coeficientes y à esquerda e o coeficiente x à direita com o coeficiente angular. Então, temos ali um ponto, uma reta T qualquer, né? E ela passa pelo eixo x e corta também o eixo y. Vamos ter um ponto A de seguintes coordenadas, né? Temos ali, ele possui coordenadas 0 para x e B para o eixo y, vamos assim denominar. E temos um outro ponto que vamos utilizar nesta reta. Eu escolhi no primeiro quadrante, ele possui coordenada x e coordenada y. Então, recordando anteriormente aquela expressão, vamos substituir, então, as informações das coordenadas do ponto A e as informações das coordenadas do ponto B. Então, temos ali em destaque que o ponto P ele tem coordenadas x e y e o ponto A coordenadas 0 e B. Então, nós vamos fazer, através dessa fórmula, y de P menos y de A, que é igual ao coeficiente angular M, x de P menos x de A.
Então, substituindo o y de P, nós sabemos que é y e de A é B. E o x de P vale x e o x de A vale zero. Então, x menos zero é x. Vamos passar o menos B para a direita. Está aí, então, a nossa equação reduzida da reta. Equação segmentária da reta. Tomemos aí agora uma reta que está cortando o eixo y e o eixo x. Em que momento ela intercepta o eixo x? Ela intercepta o eixo x no ponto A, de coordenadas que está escrito para o coordenada x e 0 para o coordenada y. E o outro ponto B, que intercepta esse eixo y em coordenadas 0 para x e bzinho para y. Vamos recordar essa relação básica, que desde o começo já observamos que ela é muito importante, e vamos substituir essas informações nos seus devidos lugares. Então, nós temos ali, né, b menos 0 e dividido por 0 menos a, vamos apenas retornar um pouco para ver. Então, y2 vai ser as informações de b e x2 vão ser informações também de b. y1 e x1 serão as informações de a. Então, b menos 0 dividido por 0 menos a. b menos 0 é b e 0 menos a. Então, vamos reservar esta informação, que o coeficiente angular desta reta, quando temos os dados de intercepção com o eixo x e intercepção com o eixo y, me dá esse coeficiente angular menos b sobre a. Basta apenas eu saber quando ela corta o eixo y e quando ela corta o eixo x. Então, como é que vai ficar a equação desta reta? Retornando àquela relação, né? Novamente, eu apenas ajustei e organizei aquela relação, vamos substituir, recordando que nós já sabemos que o coeficiente angular sempre vai ser determinado pelaquela relação menos b sobre a, em que bzinho é quando a reta corta o eixo y e azinho quando ela corta o eixo x. Então, substituindo os valores que eu já possuo, vamos agora pensar num ponto qualquer de coordenada x, y, p e o ponto A, que nós sabemos que é quando intercepta o eixo x. Substituindo essas informações, vamos ter ali que a minha equação segmentária da reta é dada naquela relação. Quando é que eu utilizo a equação segmentária? Quando é que eu tenho essas informações? Toda vez que eu, num gráfico, quando for me apresentado, a reta cortou o eixo x e o eixo y. O momento da intersecção com o eixo x é aquele coeficiente a que está dividindo x. E o momento que ela intercepta o eixo y é aquele coeficiente b que está dividindo o y ali. Equação de uma reta que passa por um ponto P de coordenada x1, y1 e ao mesmo tempo eu tenho o coeficiente angular. Sabe-se que uma reta é determinado quando conhece um dos seus pontos e sua inclinação. Então vamos considerar um ponto A de coordenada x e y e a sua inclinação m. Então essas duas informações nos foram trazidas e eu vou utilizar essas duas informações agora no contexto em que eu tenho um gráfico, ou eu tenho uma reta, ou eu tenho uns dados apenas a inclinação ou o coeficiente angular e um ponto qualquer. Então, vejam que nós estamos utilizando esta relação fundamental, que ela é importante em todos os momentos. Vamos substituir esses dados nesta relação básica. Então, temos ali os dados. Então, o ponto A tem coordenada x1, y1 e eu sei que o coeficiente angular m. Então, colocando nesta relação, nós vamos ver que y menos y1 igual a m aparente x menos x1.
Lembrando que y1 e x1 neste caso é as informações do ponto A e m é o valor da inclinação da reta. E o x2 e y2 se tornaram x e y porque é uma informação geral. Então, toda vez que eu tiver um ponto qualquer apenas e a inclinação da reta, eu tenho aí esta relação que me dá a equação da reta. Vamos agora ver a equação geral de uma reta. Com base nas informações anteriores, já podemos afirmar o que nós já sabemos. Então, nós vimos ali a equação reduzida, a equação segmentária e a equação quando passa por um ponto e temos o coeficiente angular. Toda reta num plano é o gráfico de uma equação do primeiro grau. O gráfico de uma equação do primeiro grau é sempre uma reta. Se a reta possui um coeficiente angular m, então ela corta o eixo y em um ponto de coordenadas 0. Então, toda reta em que seus coeficientes a e b não são ambos nulos, nós temos o que chamamos da equação geral da reta. Então, o que vem a ser essa equação geral da reta? Basicamente, é quando eu tiver uma equação que foi apresentada nas condições anteriores e eu procurar colocar todos os termos ao lado esquerdo. Quando eu digo uma equação geral da reta, é que eu estou colocando numa forma apresentada como está aí. Escreva na forma reduzida uma equação que passa por um ponto B, 2, 3 de coordenadas e tem um coeficiente angular menos 4. Então, recordando aquela relação fundamental, já desenvolvida, é claro, vamos substituir os valores. Então, eu tenho o ponto B, 2, 3, que vai ser, obviamente, meu x1 e y1, e minha coordenada m, o coeficiente angular m igual a menos 4. Então, substituindo lá no lugar de y1 o valor correspondente à coordenada que é 3, no lugar de x1 a coordenada 2 de b, e no lugar de m o valor m menos 4. Fazendo a distributiva de menos 4 com x e menos 2, temos menos 4 e mais 8, e passando o menos 3 à direita, vamos chegar ali então numa forma reduzida, y menos 4, x mais 11. Eu gostaria de retornar no item 4 anterior. O que viria a ser a equação geral disso aí? Eu pegar tudo que está à minha direita e jogar à minha esquerda. Essa é a forma da equação geral. Vamos a um outro exemplo. Eu tenho ali um gráfico e ele quer a equação segmentária desta reta que passa por estas coordenadas, que passa por estes pontos apresentados ali, né? Eu tenho, então, que informações para fazer a equação segmentária? Lembrando vocês, eu preciso da informação que corta o eixo x e a informação que corta o eixo y. Então, onde que eu vou tirar isso? Justamente no gráfico que está ali. Então, qual é o valor, né, das coordenadas A e B? Então, eu vou denominar o ponto A aquele que corta o eixo x e o B o que corta o eixo y. Então, as coordenadas de A é 8 e 0 e as coordenadas de B é 0 e menos 3. Esse ali está, esse Azinho que pede na fórmula é o 8 e o Bzinho é aquele ali da coordenada de B, é o y, menos 3 é o que corta o eixo y. Então, substituindo apenas na relação da segmentária, fazendo ali o jogo de sinais, eu encontro que a equação segmentária desta reta é dada por aquela relação ali. Nós temos ali uma reta que está passando por apenas dois pontos. O ponto A, com coordenadas menos 1 e menos 2, e o ponto B, coordenadas 5 e 2. Então, vamos encontrar a equação que passa por essa reta. Recordando, vou colocar o valor de y2 e de x2 e de y1 e de x1. Quem é o meu 2 e o meu 1 ali, né? Eu poderia ter escrito, na realidade, yb e ya, xb e xa. Lembrando que temos sinais negativos, temos que fazer entre parênteses, utilizar o recurso dos parênteses e fazer o jogo de sinais, resolvendo essa expressão
o coeficiente angular? A primeira coisa que eu fui determinar ali é a inclinação da reta. Qual a relação daquela que nós vimos que podemos utilizar? Eu vou utilizar aquela primeira informação que eu tenho o coeficiente angular e um ponto qualquer. A primeira coisa que eu fiz foi calcular o coeficiente angular. Eu vou utilizar esta informação do meu coeficiente angular e um ponto qualquer. No meu caso, eu escolhi o ponto A. Você poderia também ter escolhido o ponto B, não vai fazer diferença nenhuma no resultado final. Então, retornando as informações e retornando a fórmula básica, que vocês podem perceber, vou substituir no lugar de m o seu coeficiente angular e y1 e x1 as informações do ponto A. Quem escolheu o ponto B vai colocar essas informações nessas coordenadas x1 e y1. Então, no meu caso, recordando o y1 dá menos 2, coloquei entre parênteses. O meu x1 também é negativo, é coordenada menos 1, coloco também entre parênteses. E o meu b vale 2/3. Já fiz ali os jogos de sinais. Agora eu vou multiplicar o 2/3 por x e mais 1, né? A distributiva tem o 2/3 de x mais 2/3. O 3 é comum do lado direito, se não fosse faria o MMC, mas como é comum, transferir para o meu lado esquerdo multiplicando. Fazendo também a distributiva ali, terei 3y mais 6. Transferir todos os meus valores que estão à direita para a esquerda. Nós temos aí a equação geral desta reta. Quarto exercício, eu tenho ali 2 pontos e ele quer a sua equação geral. Vamos localizar num plano cartesiano esses 2 pontos. Eu tenho ali a coordenada 4 em y e a coordenada menos 1 em x. Então, a intersecção do prolongamento dessas informações vai me dar ali o ponto A. Da mesma forma, vou fazer para o ponto B, coordenada 5 para x e coordenada menos 2 para y. E o prolongamento dessas informações, o encontro delas, a intersecção, me dá o ponto B. Ora, tendo 2 pontos, eu tenho uma reta, então traço uma linha, identifico ali, obviamente, essa reta como é, que esta ilustração está fora de escala. É a título apenas de orientação para o nosso estudo. Vou pegar um ponto qualquer P, que ele vai estar, obviamente, nessa reta. E ele tem coordenadas que eu não conheço, aleatórias x ou y. Como os pontos P, A e B, eles devem estar colineares, e nós vimos numa videoaula anterior de que qual é a condição de colinearidade entre 3 pontos. Qual é a condição para que 3 pontos estejam alinhados, né? Para que eles estejam na mesma reta. Então, eu afirmando que esses 3 pontos pertencem a esta reta. Então, recordamos, a matriz determinante desta coordenada desses 3 pontos seja igual a 0. Então, nós vamos utilizar essa informação que já sabemos. Então, vamos resolver essa matriz, calcular esse determinante. Então, nós vamos aplicar a famosa regra de Sarros. Vou repetir as 2 primeiras colunas, farei a diagonal principal, positivas, e a diagonal secundária, negativa, e somo esses valores entre si para chegar numa expressão. Então, no meu caso ali, já fiz estas relações, né, paralelo a esse estudo. Encontrei essa expressão à direita, 4x mais 5y mais 2, foram a diagonal principal, menos 20 mais y mais 2x. Como a condição para que esses 3 pontos estejam alinhados ou sobre a mesma reta, isso tem que dar 0. Por isso que eu afirmo e determino que aquilo tudo tem que dar 0. Agrupando os termos semelhantes, x e y e os números, encontramos 6x mais 6y menos 18. Percebem vocês que esses 3 números são comuns, são todos divisíveis por 6, eu simplificando, encontro aquilo ali. Aí está a minha equação geral destes 2 pontos que passam por esta reta ou estão nesta reta. Eu utilizei um recurso de um ou terceiro ponto, que eu não sei as suas coordenadas, é ele que me ajudou para poder escrever esta equação. A partir dessa equação geral, eu posso fazer a equação reduzida, passar o x e o menos 3 à minha direita. Posso fazer a equação segmentária,
que é deixar igualdade a 1 e coeficientes abaixo de x e y, todas estas equações elas são uma única reta, elas não são várias retas e não são várias equações diferentes. É a mesma equação sendo apresentadas de formas diferentes.